Um par de óculos de sol em uma vitrine da Sunglass Hut agora mesmo tem um preço entre 150 e 500 dólares. A armação é de plástico moldado por injeção e as lentes são de policarbonato. O preço não reflete o produto e isso está prestes a mudar. Número 1. Ray-Ban. Antes de a Luxottica adquirir a marca da Bausch Lomb em 1999, você podia comprar um par de Ray-Ban Wayfarer em um posto de gasolina por menos de 20 dólares. A qualidade estava caindo, a marca estava perdendo relevância cultural e o preço de varejo refletia isso. A Luxottica viu uma oportunidade. Tiraram a Ray-Ban do varejo de gama baixa, restringiram a distribuição às suas próprias lojas e a cadeias de grandes armazéns selecionadas e reposicionaram a marca como óculos premium. As armações não mudaram de nenhuma maneira estrutural significativa. As fábricas que as produziam não foram transferidas para nenhuma instalação exclusiva. Os materiais continuaram sendo acetato padrão e liga metálica. O que mudou foi o preço e o orçamento de marketing. Um par de aviadores Ray-Ban agora é vendido por cerca de 170 a 220 dólares, dependendo da opção de lente. As clássicas Wayfarer estão na mesma faixa. As próprias divulgações financeiras da Luxottica revelam que Ray-Ban é de longe a marca mais rentável de toda a sua carteira. Mais rentável que Prada, mais rentável que Chanel. Mais rentável que Prada, mais rentável que Chanel, com acetato padrão e uma mudança de preço. Um analista da indústria apontou que isso é contraintuitivo, já que se esperaria que as etiquetas de alta moda tivessem as margens mais altas. E a razão pela qual Ray-Ban ganha é o volume, combinado com o fato de que a Luxottica possui a marca diretamente e não paga royalties de licença a ninguém. Cada dólar de receita da Ray-Ban fica dentro do sistema Luxottica. O ex-fundador da LensCrafters disse ao Los Angeles Times que você pode conseguir armações de qualidade de designer por 15 dólares. Chamou os preços atuais de ridículos e um golpe completo. Estava descrevendo a empresa que ele construiu. Ele a construiu e a chamou de golpe. Se você se pergunta como isso é sequer legal, você e todos os outros. Número 2. Oakley. A história da Oakley é mais sombria. Jim Jenner fundou a Oakley em sua garagem em 1975, começando com óculos de motocross antes de passar para os óculos de sol. Ele construiu uma marca em torno do desempenho esportivo, revestimentos de lentes próprios e armações compostas leves usando um material que a Oakley chamou de O-Matter. No início dos anos 2000, Oakley era um dos poucos concorrentes legítimos da Luxottica no espaço dos óculos premium, com forte distribuição e lealdade de marca entre atletas e entusiastas do ar livre. Essa independência deixava a Luxottica nervosa. Uma disputa de preços entre as duas empresas escalou rapidamente. A Luxottica respondeu retirando todos os produtos Oakley de todas as cadeias de varejo que controlava: Sunglass Hut, LensCrafters, Pearl Vision, Target Optical. Todas elas. Todas. De um dia para o outro, da noite para o dia, Oakley perdeu acesso à maioria do espaço em prateleiras de varejo premium nos Estados Unidos. O preço das ações despencou. É assim que a Luxottica elimina a concorrência. Não com um produto melhor, mas com o controle das prateleiras. Em 2007, a Luxottica adquiriu a Oakley por aproximadamente 2.100 milhões de dólares. Após a aquisição, as armações Oakley experimentaram aumentos de preço constantes enquanto os custos de produção se mantiveram estáveis. Um par de Oakley Holbrook agora custa entre 140 e 200 dólares. As lentes são de policarbonato, que é mais leve e resistente a impactos do que o vidro, mas risca-se muito mais facilmente. Usuários em fóruns de navegação, comunidades de pesca e sites de resenhas de produtos relatam consistentemente ter que substituir as lentes Oakley em 1 ou 2 anos de uso regular a cerca de 80 dólares por substituição. Durante um período de 5 anos, o custo total de propriedade de um par de Oakleys pode superar os 400 dólares quando se consideram as substituições de lentes. A base da engenharia que Jannard construiu em sua garagem é real, mas a estrutura de preços atual é matemática da Luxottica, aplicada sobre ela. Número 3. Prada. Os óculos de sol. Prada não vem de nenhuma oficina artesanal em Milão. Vem das mesmas instalações de produção da Luxottica na Itália e na China que fabricam dezenas de outras marcas. Prada licencia seu nome para a Luxottica, o que significa que a Luxottica projeta, fabrica e distribui as armações. E depois paga à Prada uma taxa de royalties pelo privilégio de estampar o logotipo na haste. Luxottica fabrica, Prada cobra, você paga.
Esse é o acordo. Um analista da indústria destacou que as royalties de licença em óculos de alta gama funcionam de maneira semelhante à indústria de fragrâncias, onde um nome de designer adiciona custo sem adicionar função. Um par de óculos de sol Prada é vendido entre 300 e 500 dólares. A construção da armação não é diferente do que encontrarias em um par de Ray-Ban de nível médio saindo da mesma linha. Estás pagando pela palavra no lado. Isso é tudo. Número 4. Versace. Mesma estrutura. Versace licencia seu nome à Luxottica. Os óculos têm o emblema da medusa e os detalhes barrocos que indicam a identidade estética da Versace. E o preço de varejo vai de 250 a mais de 500 dólares. As armações são de acetato e metal produzidas no mesmo processo que todas as outras marcas da Luxottica. O selo da Medusa custa aproximadamente o mesmo para ser aplicado que qualquer outro selo de logo. Não há tecnologia de lente própria, não há ciência de materiais única, não há linha de produção separada reservada para as armações Versace. Sem tecnologia própria, sem materiais únicos, sem linha de produção exclusiva, apenas um selo de Medusa e um preço multiplicado por 4. Um par de óculos Versace e um par de óculos Vogue Eyewear, outra marca da Luxottica que é vendida por uma fração do preço. Saem da mesma infraestrutura de fabricação. Vogue Eyewear, também da Luxottica, por uma fração do preço. Mesma fábrica, mesmo processo. Etiqueta diferente. A diferença entre uma armação de 100 dólares e uma de 400 dólares neste sistema é a marca na haste e o canal de varejo para o qual é enviada. E não estou inventando. Se você tirasse o logo da Versace dessas armações e as colocasse ao lado de amostras sem marca da Luxottica em uma mesa, seria difícil distingui-las apenas pelo toque. A mesma armação, o mesmo acetato, o mesmo policarbonato, logo diferente, preço diferente. Essa é a única diferença. Número 5. Gucci. Os óculos de sol Gucci funcionam através da Kering Eyewear, uma divisão do conglomerado de luxo francês Kering. O modelo de licença reflete o que a Luxottica faz com Prada e Versace. A Kering Eyewear gerencia o design, a produção e a distribuição. Gucci aporta o valor da marca. Um par de óculos de sol Gucci é vendido entre 300 e 700 dólares. As armações são de acetato padrão e liga metálica, fabricadas em escala em instalações que parecem idênticas a qualquer fábrica de óculos de nível médio. As lentes são de policarbonato sem tecnologia óptica própria. O ciclo de moda construído em torno de coleções de temporada significa que essas armações são projetadas para parecerem ultrapassadas em 12 a 18 meses. Isso impulsiona compras repetidas de consumidores que querem se manter atualizados. Um homem compra uns óculos Gucci na primavera e na primavera seguinte há uma nova coleção com formas de haste e combinações de cores atualizadas que fazem com que o par do ano passado pareça antiquado por design. Antiquado por design, não por desgaste, por design. Essa é a estratégia. Durante uma década, esse ciclo pode custar a um consumidor milhares de dólares em armações que não oferecem nenhuma melhoria funcional entre si. Quando um professor da Universidade de Columbia chamou as margens de lucro da indústria de óculos de relativamente obscenas, ele a colocou na mesma categoria que os preços dos medicamentos farmacêuticos. Essa comparação não pretendia ser um elogio. Se está achando útil, inscreva-se no Sim Hype. Este canal cobre estilo masculino e decisões de consumo toda semana, analisando para onde realmente vai o dinheiro. Muito bem. Aqui é onde as coisas mudam. Nem todas as marcas de óculos funcionam com a mesma matemática. As próximas 5 marcas cobram dinheiro real por razões que você pode verificar. Número 6. Randolph Engineering. 2 engenheiros abriram uma fábrica em Randolph, Massachusetts, em 1973 com um único objetivo: construir armações de óculos usando um processo de produção patenteado de 200 passos. 5 anos depois, o Exército dos Estados Unidos contratou a Randolph para produzir os óculos de aviador HU-4P, construídos segundo os padrões de especificação militar. Esse contrato continua ativo. Cada armação é montada à mão com ligas metálicas resistentes à corrosão. As lentes são de vidro mineral, não de policarbonato, o que significa uma resistência a arranhões dramaticamente maior e uma clareza óptica superior. Randolph também opera um centro de serviço vitalício em sua fábrica em Massachusetts, onde repararão, ajustarão, substituirão almofadas nasais, limparão profundamente e polirão à mão qualquer par de seus óculos, independentemente da antiguidade.
Um par de aviadores Randolph custa entre 200 e 300 dólares por uma armação que cumpre os padrões militares de impacto e distorção, é construída à mão nos Estados Unidos e vem com serviço de fábrica vitalício. Esse preço reflete o produto. Durante a tempestade do deserto, o Departamento de Defesa contratou a Randolph para produzir 200 mil insertos ópticos para máscaras químicas biológicas. Nem uma única unidade foi devolvida por problemas de qualidade. Número 7. Maui Jim. Fundada nas margens de Lahaina, Maui, em 1980, Maui Jim foi construída em torno de um problema real, uma solução real. Assim começa uma marca que vale a pena. Os óculos de sol padrão da época eliminavam a cor vívida da paisagem havaiana enquanto reduziam o brilho. A empresa projetou sua tecnologia de lente Polarized Plus 2 para eliminar o deslumbramento enquanto aumenta o contraste de cor, vermelhos, verdes e azuis, em vez de lavar tudo em um cinza plano. Suas lentes de vidro 580Gi são resistentes a arranhões, opticamente precisas e filtram a luz azul de alta energia que contribui para a fadiga ocular a longo prazo e para o dano retinal. Múltiplas comparações independentes indicam que a Maui Jim produz menos distorção nas bordas do que os concorrentes que usam policarbonato, o que é significativamente importante para o uso durante todo o dia, especialmente para pessoas que dirigem longas distâncias ou passam horas ao ar livre. A marca também oferece um material de lente próprio chamado Maui Evolution, que combina a leveza do policarbonato com uma clareza óptica muito mais próxima do vidro. Navegantes e pescadores que testaram Maui Jim em comparação com Oakley e Costa indicam consistentemente um menor cansaço ocular após um dia inteiro de uso, uma função da geometria da lente e da mínima distorção periférica. Um par custa entre 200 e 350 dólares. A marca construiu toda a sua reputação na óptica, não nas licenças de moda. E a tecnologia da lente é a razão pela qual as pessoas pagam e a razão pela qual voltam. Número 8. Costa del Mar. Ray Ferguson fundou a Costa em Daytona Beach, Flórida, em 1983. A lente de vidro 580 gens da empresa é projetada especificamente para o brilho da água, filtrando a luz a 580 nanômetros, onde a luz amarela é mais intensa. Essa é a frequência que cria o brilho ofuscante na superfície da água aberta. A eficiência polarizadora é de 99,9%. A Costa também adiciona proteção contra a luz azul visível de alta energia, que penetra mais profundamente no olho do que os raios ultravioleta padrão e contribui para a degeneração macular ao longo do tempo. As armações usam construção híbrida de nylon, acetato, metal e titânio dependendo do modelo, com ventilações laterais para o fluxo de ar durante o uso prolongado ao ar livre. Um par com lente de vidro 580G custa entre 225 e 300 dólares. Isso é um investimento genuíno de engenharia em um sistema de lentes projetado para uma função específica e mensurável. Função específica, resultado mensurável, preço justificado. Pescadores, navegantes e qualquer pessoa que passe longas horas sob a luz solar direta obtém um desempenho óptico quantificável por esse preço. Número 9. Persol. Isso requer uma explicação. Persol é propriedade da Luxottica. Tem sido desde 1995. Então, por que está na lista de Vale a Pena? Porque, ao contrário dos acordos de licença que definem os óculos Prada e Versace, Persol mantém sua própria instalação de produção dedicada em Laureano, Itália, e sua própria tecnologia própria. O sistema de haste flexível Meflecto, patenteado nos anos 30, usa cilindros de metal inseridos em hastes de acetato com um núcleo de aço harmônico. Esse sistema requer mais de 10 etapas de produção adicionais em comparação com uma armação padrão e elimina os pontos de pressão que causam dores de cabeça durante o uso prolongado. Cada armação de plástico Persol passa por mais de 30 processos de acabamento manual. As lentes são de vidro cristal de Barbarini, não de policarbonato moldado por injeção. Um par de Persol 649, o modelo originalmente desenhado em 1957 para os motoristas de bonde de Turim, custa entre 270 e 400 dólares. Marcello Mastroianni usou o 649 original. Steve McQueen levou o dobrável. A marca tem mais de um século de história de artesanato documentada. Luxottica possui a empresa, sim, mas o produto justifica o preço de uma maneira que um logotipo da Versace não faz. Mesma empresa matriz, produto completamente diferente. Número 10. Warby Parker.
Fundada em 2010 por 4 estudantes da Wharton Business School, a Warby Parker foi concebida desde o primeiro dia como um desafio direto ao modelo de preços da Luxottica. Os fundadores estudaram a estrutura de custos da indústria de óculos e identificaram os pontos exatos onde se adicionava margem sem valor correspondente. Ao eliminar o intermediário de varejo e vender diretamente aos consumidores online e através de suas próprias lojas, a Warby Parker eliminou as camadas de margem que empurram uma armação de $15 para $300 em um balcão da Sunglass Hut. Um par de óculos de sol Warby Parker começa em $95 com lentes de prescrição incluídas. As armações são de acetato de celulose com dobradiças de aço inoxidável montadas com dobradiças de 5 barris que resistem a afrouxar com o tempo. As lentes são de policarbonato com revestimentos antirreflexo e resistentes a arranhões. Ninguém afirma que a construção esteja no mesmo nível que Randolph ou Persol, mas a proposta de valor é clara e verificável. Por menos de $100, você obtém uma armação bem construída com lentes funcionais, proteção UV 400 e sem imposto de monopólio adicionado ao recibo. O programa de teste em casa permite que você experimente 5 armações antes de se comprometer, enviadas à sua porta sem custo. Warby Parker também opera mais de 250 lojas nos Estados Unidos onde você pode entrar, experimentar armações e fazer um exame de prescrição. Pelo preço de um par de óculos Versace, você poderia comprar 4 pares de Warby Parker e ainda sobraria dinheiro. As armações não durarão tanto quanto umas Randolph, mas protegerão seus olhos igualmente bem porque a proteção UV é uma função do revestimento da lente, não do preço impresso na etiqueta. A indústria dos óculos de sol sobrevive com uma única aposta. A aposta é que você nunca verificará quanto realmente custa produzir seus óculos, que entrará na Sunglass Hut, experimentará alguns pares, verá um preço de mais de $200 e assumirá que o preço reflete o produto. Não reflete. A Luxottica ganha 64 cêntimos de lucro por cada dólar de vendas. O ex-fundador da LensCrafters, o homem que ajudou a construir o braço de varejo deste monopólio, chamou os preços de ridículos e uma fraude completa. Ele estava descrevendo sua antiga empresa. 5 das marcas desta lista estão te vendendo um logotipo estampado em uma armação que custa menos de $15 para fabricar. As outras 5 estão te vendendo materiais e artesanato que você pode segurar em suas mãos. Pesquise no site do fabricante e verifique através de décadas de história de produção documentada. Randolph tem uma fábrica que você pode visitar em Massachusetts. Persol tem processos de acabamento à mão documentados desde 1917. Costa tem uma folha de especificações de lentes que parece um artigo de engenharia. A informação está lá para qualquer um disposto a olhar além da vitrine iluminada, além do vendedor bem treinado, além do preço que você assume que reflete o produto. A pergunta não é se você pode pagar por óculos caros. A pergunta é se os óculos que você está comprando são realmente caros de fabricar ou simplesmente caros de comercializar. Só essa pergunta. Inscreva-se no SineHype, ative o sininho e me conte nos comentários qual dessas 10 marcas te surpreendeu mais. Você ainda compra alguma da lista a evitar? Nos vemos no próximo.